Boa tarde, amiguinhos. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio. Mais um dia na luta da gente aqui, gravando nossas aulinhas, né? E aí, eu sou obrigada a ver isso, né? Eu sou obrigada. Ela fica esperando eu arrumar minha cama de manhã pra deitar. E aí, eu aqui trabalhando e sendo obrigada a ver eles dormindo. Ela e o filhotinho dela. Isso é um absurdo. A cama é minha, né? A cama era pra ser minha. Eu já desisti de tirar. Não adianta. Ela volta 30 vezes. E é pior porque ela vem suja. Ela vem, pula pela janela. Enfim, um dia eu gravo um vídeo pra vocês entenderem o quanto ela é teimosa. Mas vamos lá. Relatos da minha vida. Professora youtuber. Tá muito engraçado isso. Mas vamos lá, galera. Eu vou corrigir. Não vou corrigir, porque não tenho que corrigir a atividade que a gente fez. Eu vou comentar sobre ela e já vou falar da outra atividade, da aula de hoje, tá certo? Na aula anterior, na aula de história, a gente leu a reportagem e pensou nos dois meninos, né? Nas duas crianças que estavam também passando pela mesma coisa que a gente, porque é o Brasil inteiro que está nessa situação. E aí a gente pensou, e eu pedi para vocês fazerem um relato de como vocês estão, né? E eu até falei que podia fazer um vídeo. Ninguém fez até agora. Mas vai chegar, né? E aí eu pensei, para incentivar vocês, eu vou mandar alguns para vocês que eu tenho pedido às pessoas que eu conheço, sabe? Aí eu tentei procurar pessoas diferentes, né? Então vai ter o relato de uma professora, vai ter o relato de uma pessoa de mais idade, vai ter o relato de um adolescente aqui de Natal, vai ter um relato de um psicólogo, vai ter... E eu ainda não vou prometer o resto, né? Porque o povo fica... Ai, eu tenho vergonha. Tem por quê, né? Se eu virei youtuber, vai ter vergonha de quê? E eu vou mandando pra vocês não tem nada demais. Entendeu? É só pra contar como é que vocês estão vivendo e ver como é que funciona um relato. E eu vou mostrar o meu. Eu não mostrei hoje, não fiz hoje porque eu fiquei muito ocupada de manhã. Mas aí amanhã eu vou fazer, certo? Da hora que eu acordar, eu vou mostrar pra vocês como é, mais ou menos. Espero que amanhã eu consiga fazer. Não tem alguma interferência externa. Então, a correção é o seguinte, vamos lá. Vamos lá. Eu perguntei assim. Eu fiz as duas perguntas, mas na verdade, essas duas perguntas aí eram só pra gente poder pensar na situação que a gente está vivendo. Eu disse assim, os dois meninos da reportagem não estão indo para a escola. Como eles estão estudando? Então a primeira pergunta que eu fiz foi, eles não estão indo na escola, mas eles estão estudando. Como é que eles estão estudando? Eles estão vendo vídeos, aulas, ou aquelas reuniões remotas, né? Aqueles classroom, aqueles negócios que o pessoal está usando também. Eu poderia até usar, mas eu acho que a dificuldade seria maior. Por quê? Porque é chato, é cansativo e precisa de muito tempo de internet, precisa de um aparelho para vocês ficarem olhando. Outra coisa, o método que eles usam, a atividade é disponibilizada na internet. Então é uma plataforma, é um programinha, aí você bota a atividade lá, você abre, clica lá, aí responde, aí manda para lá de novo. Aí é outra dificuldade, né? Já pensou você digitar no celular, que é desse tamanho? Muito ruim, né? Aí como é que a professora pensou? Responde no caderno. Eu mando a folha, mando a imagem da atividade e vocês fazem no caderno. Sabe por que a professora fez isso? Se chama acessibilidade e igualdade de condições, né? Porque assim, eu sou sincera, eu no início eu não tinha condições de fazer vídeo, se fosse para fazer pelo celular.
Porque no mês que começou a pandemia, eu estava sem celular porque eu tinha sido assaltada em janeiro. E aí faltava mais um mês para eu juntar o dinheiro para começar a pagar meu celular. Então eu não tinha dinheiro para comprar um celular, né? E aí eu não tinha como fazer minha aula. Só que aí Pedro me ensinou a baixar esse programa que eu estou usando aqui agora e gravo aqui no computador. Mas meu celular, se eu fosse usar meu celular, eu não tinha celular para usar. Como é que eu ia fazer aula para vocês pelo celular? Eu não tinha. Então, a gente tem que pensar que nem todo mundo tem as mesmas condições que a gente. E educação é isso. Vocês têm que exigir isso. Isso é um direito de vocês. Educação, ela tem que chegar até vocês, não é vocês chegarem na educação. Fica a dica. Minha professora tá tentando chegar aí. Tá certo? Mas os meninos provavelmente devem ser de escola particular e as escolas particulares não estão aliviando, então elas colocam essas aulas assim. E aí a outra pergunta que eu fiz foi o seguinte: segundo eles, o que mudou na vida deles além da escola? Bom, e aí o relato lá ele fala que tá vendo os pais. Ó, ele viu uma coisa boa. Né? Ele tá vendo muito mais os pais, é a mesma coisa aqui. O pessoal aqui tá muito mal acostumado também. Inclusive, os gatos estão mal acostumados. Porque isso não acontecia enquanto eu não estava aqui. Porque meu quarto fica fechado e elas estão dormindo aqui, porque eu estou aqui. Até os gatos se beneficiaram com a quarentena. Isso é um absurdo. Isso é uma exploração à minha pessoa. Mas enfim, voltemos. Parar de reclamar dos gatos. Sim, e eu depois vou divulgar as fotos, porque eu estou esperando castrar. Porque eu vou entregar eles castrados. Tá bom? E aí vocês vão me ajudar, viu? Divulgar aí os gatinhos para adoção. E quando eles estiverem bem, eu tô adestrando, tô cuidando. Então, aprender a usar a caixinha, mas ainda mia muito. Tem uns que miam muito, eu vou ajudar nisso aí também. Pronto, para quando quem pegar conseguir ficar até o fim. E aí, pessoal, muda, né, a vida de todo mundo, mudou a vida de todo mundo. Mudaria só pelo simples fato de vocês não estarem indo na escola, porque vocês ficam comigo da 1 às 5h15. Então, papai, mamãe, titia, vovó, quando deixa vocês comigo, ficam tranquilos que a professora Morcélia vai olhar, né? E vão resolver a vida deles. Da 1 às 5h15, a professora Morcélia vai estar ali com vocês. E agora? Então mudou a vida de todo mundo. Quem continuou trabalhando, os papais que continuaram trabalhando, estão tendo que se virar para poder ficar com vocês, um período que vocês ficavam com a tia Marcélia. Entendeu? Então mudou muito. Mudou tudo. Mudou tudo. E aí, pessoal, como é que vai ficar depois? Né? A gente não sabe. Não tem como saber. Ninguém tem bola de cristal. Entendeu? A gente pode pedir para Deus o melhor, né? Eu sempre tô aqui na firmeza de pedir para Deus o melhor. Mas não é só pedir, é fazer. E como é que a gente pode fazer? A gente pode estudar, cara. Né? A gente tem a oportunidade de estar tentando, pelo menos, ficar com a cabecinha trabalhando. E é isso que a gente está fazendo. Por isso que eu achei importante essas aulas que eu planejei para vocês agora, para a gente pensar na situação da gente e seguir em frente. Né? O que cabe a gente agora é seguir em frente e estudar da melhor forma possível. Quando puder, claro que ninguém vai se matar para isso, mas né, tentar. Então, faça esse relato de como está a sua vida. Pode reclamar, professora? Pode, eu estou reclamando. Estou reclamando disso. Isso é um abuso. Isso é um abuso. Isso é uma falta de... Meu lençol está limpo, troquei hoje. Mas ela tá lá. Isso é um absurdo. Então, entenda. Nem que eu não quisesse companhia, eu tenho, tá vendo, né? Então, entenda, faça um relato do jeito que vocês tiverem. Eu vou mostrar os meus durante essa semana e vocês vão mostrar o de vocês. Eu estou esperando. Pode escrever? Pode. Mas eu queria muito ver a carinha de vocês, tá bom? Mandem pra mim. Mandem pra mim. Vamos lá. A aula de hoje é de ciências. Olá! A aula hoje é de ciências. A gente tem aula de ciências? Tem! A professora deu um jeito.
Vamos pensar no que a gente já tinha falado lá na sala, sobre o Covid, sobre essa doença, sobre a pandemia. Talvez vocês saibam mais do que eu sobre isso, porque só fala disso, fala. Então, a gente só vai tentar organizar isso aqui, ó, no cocorô, tá bom? Nada de novo, só que sempre a gente aprende alguma coisa, não é não? Não é novo, mas sempre tem mais alguma coisa para aprender. Vamos lá. Vamos fazer algumas perguntas. Por quê? A base da ciência humana, que é história e geografia, ciências, matemática, português, é perguntar. Porque se você não perguntar, não é Covid, é crise alérgica. Eu já tossi o absurdo e já espirrei o absurdo, mas não é Covid, é alergia. Vocês têm que perguntar. Perguntar é a base do saber. Quando você pergunta, você vai atrás da resposta. Quando você tem dúvida, é quando você vai aprender. Quem tem certeza de tudo nunca aprende nada. Então, quando você duvida, quando você pergunta, e perguntar não é desmentir, perguntar é querer a resposta, é você procurar o saber. Então, vamos procurar o saber sobre isso tudo? Vamos lá. Pessoal, ó, aqui é coisa de professor. Por que tenho que ficar em casa? Porque está todo mundo andando de máscara. O que é um vírus? Você já deve ter feito essa pergunta muitas vezes, de uns meses para cá. Desde março estamos sem nossas aulas e mesmo enquanto ainda tínhamos aula, a professora vivia mandando lavar a mão e passar álcool. Então, vamos pensar um pouco no que é uma pandemia. Vamos lá? Mas vamos pensar aqui. Lá na escola, vocês não viram, amanhã eu vou filmar isso também porque faz parte da minha rotina. Mas eu não vou mostrar agora. Acordou, barulho. Oh, tadinho, acordou, barulhinho. Mas a gente tem alguns hábitos, né? Por exemplo, eu uso álcool 70, que é o álcool que mando usar para limpar meus objetos. Eu não vou pra rua. Mas mesmo assim, às vezes pode vir algum e fixar no local, então você tem que manter limpo os locais. Então aqui vocês não estão vendo, mas tem um computador aqui. Tem um computador aqui. Tem as coisas que eu uso para mexer no computador, ó. Tem um tablet que eu pesquiso as coisas. Então, assim, são coisas que eu preciso estar limpando o tempo todo. O celular tá ali, que eu não esqueço dele, graças a Deus. Uma época do dia eu esqueço ele, quando eu tô gravando aula. Mas tem outro equipamento que a gente não costumava usar, o que a gente está usando demais. Eu até mandei em figurinha do cachorrinho. Que é a máscara. A minha de zebrinha. O que será que é a minha de zebrinha? A máscara é um equipamento de segurança. Ela é utilizada para impedir que você tenha acesso ao vírus. Eu vou explicar isso no decorrer das nossas aulas agora. Mas olha, como é que a gente deve colocar? Porque, ó, a professora usa máscara também. E a máscara, ela deve ser usada quando você está no ambiente externo. É por isso que a professora grava a aula sem máscara. Porque, ó como tira, ó. Ó, tia, pode tirar, ó. Ó, a tia vai tirar. Tá limpa, né? Porque não sai pra canto nenhum, mas enfim. O máximo sujou do batom da tia. A máscara, ela é para impedir a contaminação quando você está no ambiente externo. Dentro de casa tá todo mundo em quarentena, tá todo mundo protegido. Mas fora de casa você não sabe quem tá doente e quem não tá. Então você faz a barreira de você para a pessoa e da pessoa para você. Por isso que você precisa usar máscara. Se é uma barreira, essa parte que fica fora tá suja. Por isso que a gente tem uma forma de colocar e uma forma de tirar. Mas isso a professora vai falar mais depois. Agora não. Vamos falar de outras coisas.
Vamos voltar lá para aula. É o seguinte. Sim, a tia tá cansada, assim, porque tá com crise de cansaço, de asma. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos entender o que é uma pandemia primeiro? Pandemia? Que danada é isso, professora? Que todo mundo fala isso na televisão, pandemia, 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 pandemia. Pandemia é uma doença que se espalha pelo mundo muito rápido, ou seja, todo mundo fica doente ao mesmo tempo. Ixi, professora, eu não entendi ainda. Vou explicar. A pandemia é quando todo o mundo, literalmente o mundo, fica doente. Mas, professora, tem que ser o mundo mesmo, em cada cantinho, porque o mundo é gigante? Não. Mas digamos que boa parte, ou ali você coloca mais de 80% do globo, está doente. E o principal, em lugares diversos. Então, por exemplo, a China é literalmente do outro lado do Brasil. Literalmente do outro lado. E lá foi onde começou a doença e por fim chegou aqui. Para você ver como é uma pandemia. Ela se espalha pelo mundo. Mas ela veio só de um lado para o outro? De um lado para o outro? Não. Ela foi de cima para baixo. Então, ela adoeceu todos os cantos do planeta. E qual é a característica? Todo mundo de uma vez. Claro que quando estava tendo muito caso na China, não estava tendo muito caso aqui porque ainda não tinha chegado. Mas a gente sabia que ia chegar porque ele vai fazendo isso até chegar. Então, veja, os primeiros casos da Covid foram noticiados em dezembro. E nós estamos em maio, já estamos todos contaminados aqui. O Brasil já está com o vírus espalhado pelo país. Isso é uma pandemia. Entenderam? É uma doença. Quando a gente fala que é uma pandemia, é porque a doença se espalhou no mundo inteiro. Vamos voltar lá. Hoje estamos vivendo a pandemia do coronavírus, provocada pelo Covid-19. Tá certo? Vamos lá. Mas quem é o Covid-19? É um vírus. Ele é um vírus. Vige, professora, vírus. Eu tô escutando essa palavra também. Muito. E não sei que danado é. Vírus é um micro-organismo. Vixe, professora, que nome é esse? É um micro-organismo que, quando entra em contato com o nosso corpo, provoca uma doença grave. Para algumas pessoas, podendo levar até a morte. Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos lá. Primeiro eu vou esclarecer algumas coisas para vocês aqui. Vamos lá. Por que a gente fala que é um micro-organismo? Eu vou fazer uma referência que vocês vão se ligar. Quando vocês veem a mamãe e o papai com celular, elas vão para a operadora de celular. Né? Vão lá comprar um celular. Só que o celular não fala sozinho, você tem que comprar um chip. Né? Vocês já ouviram falar, né? Que você compra um chip. E tem celular que aí fala assim, não, eu preciso de um microchip. É chip. É menor do que um chip normal. Ele é um chip assim, ele tem que ser menor. Entenderam? Micro quer dizer que é muito pequeno. Organismo significa que é vivo. Tudo que é organismo, o que é organizado, que tem organização, que são feitas de várias coisinhas, de vários pedacinhos, está vivo. É um organismo. É um organismo vivo. É um micro-organismo vivo. O vírus está vivo. Ele é um ser vivo. É. Mas existe... não é da pra alçada de vocês, mas entendam que ele está vivo. E que ele morre. Lembra que a gente aprendeu que nasce, cresce, reproduz e morre? O vírus não cresce, ele se reproduz. Mas ele morre. Só que ainda não acharam um jeito de matar o Covid, mas ele morre. Os vírus, em geral, morrem. E o vírus é um micro-organismo ruim. Porque existe micro-organismo, existe bichinhos que a gente não vê, que são tão pequenos. Se você pegar um fio de cabelo, cortar, você ainda não é do tamanho do vírus. Você tem uma ideia como ele é muito pequeno. E esse aí é menor ainda. Então, o micro-organismo,
Eles são de várias formas. Existem bactérias, existem fungos, existem vários tipos de micro-organismos, bichinhos pequenininhos que convivem com a gente. E tem uns que vivem na pele, que fazem a comida, que estão na alimentação, estão no ambiente, estão no jardim, estão na casa. Tem vários tipos. E alguns fazem bem, outros fazem mal. Os vírus fazem mal. E os vírus causam doenças. Geralmente, quando você vai lá no postinho de saúde tomar uma vacina, você vai tomar vacina para algum micro-organismo. Ou para um vírus, ou para uma bactéria, ou para um fungo. Mas geralmente é vírus ou bactéria. A gripe que você toma vacina é um vírus que você pega. Entenderam? Então, o Covid é um vírus e vírus são micro-organismos. Vamos pensar um pouquinho mais sobre os micro-organismos. Vamos lá. O que são micro-organismos? Micro-organismos são seres muito pequenos, tão pequenos que não podemos ver. Eles podem ser bons para nós. Um exemplo é o micro-organismo que faz o bolo crescer, não é isso? Mas também existem muitos micro-organismos que podem causar doenças, como é o caso do vírus. E agora, que estamos em uma pandemia, de um deles que se espalhou a doença para todos. Então vamos lá. O pão não faz parte do que a gente estuda no segundo ano. É só uma curiosidade, depois se vocês quiserem, eu vou mostrar. A tia faz pão, eu faço pão aqui para casa. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o pão. Eu vou gravar um vídeo mostrando como é que faz o pão e o que acontece quando o pão cresce. Para vocês entenderem que tem micro-organismos bacana. Você não vê o micro-organismo trabalhando para o pão crescer, mas você sabe que tem micro-organismo ali, porque a massa de pão que é desse tamanho, ela fica desse tamanho. Porque os micro-organismos cresceram lá dentro. Outra coisa que eu faço e que eu vou mostrar para vocês como faz e que tem a presença do micro-organismo são os iogurtes. Aqueles iogurtezinhos que você toma no supermercado, né? Aqueles potezinhos e tal. O leite é feito de leite. Só que o leite de repente fica grosso. E o leite fica grosso por quê? Por conta da ação de micro-organismos, de bichinhos que você não vê, mas que estão lá e que fazem bem, mega bem. Os micro-organismos do iogurte fazem bem para o sistema imunológico, faz você não ficar doente, ajuda para você não ficar doente. Então faz muito bem para a saúde. Veja, mas os vírus não. Os vírus eles fazem mal. E aí eu vou falar uma coisa com vocês e eu vou voltar lá para a máscara que eu comecei a falar para vocês lá atrás. Eles são muito, muito, muito pequenos. A gente não enxerga eles. E aí? Como é que eu vou saber que ele está lá? Né? A gente sabe que ele até circula no ar. Certo? Por quê? Não é que ele está no ar, mas quando você espirra, ele é tão pequenininho que ele fica dentro das gotículas do espirro, daquelas gotículas que saem, e se espalha, fica pairando ali um pouquinho, fica ali no ar um pouquinho, até que ele assenta no chão, nos objetos ou no chão mesmo. Então, como é que eu faço para aquilo que está voando aqui não pegar em mim? Porque a gente sabe que ele entra pelo nariz, pela boca, pelo olho e pelo ouvido, principalmente. E como é que eu protejo isso? Primeira coisa, eu uso máscaras. Sempre, professora. Sempre. Botou o pé na rua, amiguinho? Máscara. Certo? Botou o pé na rua? Máscara. Tá bom? Mas aí a mãozinha pode pegar nos lugares onde tem vírus. E eu não falei pra vocês que ele vai e para em algum lugar? E aí você vem com a mãozona, suja a mãozona. Aí vem com a mãozona no zóio. Vem com a mãozona no nariz. E aí suja tudo. Não pode. Evitar colocar a mão no
rosto. Quando estiver na rua, use a mãozinha atrás, né? Vamos parar de pegar nas coisas? Não precisa, né? Só pegar nas coisas quando for muito necessário, de preferência um adulto. Porque às vezes a criança pode esquecer e botar a mão na carinha. Mas e aí? Botei a mão em algum lugar. Deu ruim? Não. Água e sabão. Lava, 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 lava. Não tem água e sabão? Usa álcool 70. Mas é muito caro. Então, de preferência, use água e sabão. Muito bem lavado, do jeito que a tia já ensinou. Para se proteger do vírus. E por que eu preciso me proteger? Porque eu não vejo ele. Eu não sei onde ele está. Muitas vezes as pessoas estão doentes e não sabem, não é porque elas não estão andando na rua porque elas querem contaminar os outros. Elas simplesmente não sabem que estão carregando o vírus e aí o vírus está se espalhando. Então, se você, primeiro, fica em casa, porque quando você está em casa você não pega o vírus. Depois, quem chegar da rua não pode não tomar banho, não se limpar para poder não trazer o vírus da rua para dentro de casa. E cuidar da sua higiene, porque você não vê onde ele está. Então, superfícies que não foram limpas, lugares que não foram limpos podem ter a presença do vírus, tá certo? Então, tem que limpar, 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 porque micro-organismos são seres que a gente não vê. Mas, assim, eu tô falando, e é muito chato só eu falando, né? Por isso que eu indico para vocês para verem esse vídeo que fala sobre micro-organismos. É muito legal, muito divertido, muito animado, vocês vão entender tudo. Somado a os videozinhos que eu vou fazer mostrando como é que eu faço pão, tá bom? Para vocês, como é que eu faço pão, como é que eu faço iogurte. E aí vocês vão entender a presença do micro-organismo. São experiências que a gente vai fazer juntos, tá certo? Mas hoje o dever de casa é simples. Para que vocês entendam o que eu vou falar para vocês depois, eu prefiro que vocês vejam como é que eu vou fazer lá. Eu preciso que vocês vejam um vídeo e percebam onde você vai encontrar essa criaturinha do mal. Que tá fazendo todo mundo ficar enfornado dentro de casa. Tá bom? Veja o vídeo, depois conta pra mim o que você achou, tá certo? Beijo, até a próxima.